Ciao a tutti! A aula de hoje é uma continuação sobre a aula passada que eu falei sobre o verbo essere, que em italiano é, como pessoal? Eu falei? Ser. Então vamos lá. A palavra lei em italiano, que significa ela, não é somente ela. Essa palavra é usada em italiano como uma forma respeitosa, uma forma de tratamento. Como se fosse em português a palavra senhora que nós usamos. A gente não fala, a senhora pode me dar licença? Ou então, o senhor pode me dar licença? Em italiano, essa palavra é a lei. Porém, a palavra lei deve ser sempre usada quando você não conhece a pessoa, que você não é íntimo dessa pessoa. Então, quando se usa ela na Itália? Com os professores, com os chefes da empresa, até com uma pessoa que você vê na rua. Porque você não conhece, você não tem intimidade com ela. Então, você tem que usar a palavra lei. E se você não usa, eles podem até achar estranho. E uma observação. Apesar dessa palavra significar ela, em italiano, que a gente viu lá na conjugação, por exemplo, lei é bella, ela é bonita, essa palavra, quando você usa ela em forma de respeito, de tratamento, ela é usada tanto para homem quanto para mulher, entendeu? Então, quando você está na rua, você quer saber como chega numa rua, vamos supor, Rua Manzoni, que fica em Milão. Como é que você vai falar? Mi scusi, mi può dire come faccio ad arrivare in via Manzoni? Ou então, scusi, lei sa dirmi come faccio ad arrivare in via X? Pessoal, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história da palavra lei. Quando o fascismo chegou na Itália com Mussolini, a palavra lei foi proibida. Ela já era muito usada já dessa época, até alguns séculos antes já se usava muito essa palavra. Mas, com a chegada do fascismo na Itália, a palavra lei foi proibida pelo Mussolini, porque ele considerava que a palavra lei era uma influência da Espanha, ou seja, era um estrangeirismo. E para o Mussolini, para os fascistas, tudo que representasse um estrangeirismo, que não fosse uma coisa naturalmente da Itália, devia ser abolida. Então, a palavra lei entrou nessa categoria. E o que ele fez? Ele pegou a palavra voi e pôs no lugar da lei. Ou seja, quando você queria tratar alguém com uma forma respeitosa, que você não conhecia a pessoa, você devia usar a palavra voi. E conjugar tudo naquela forma também, na voi. Por exemplo, você pode me ajudar? Voi mi potete aiutare, mas não lei mi può aiutare. Vocês viram a diferença, então. Para vocês terem uma noção, eles abriram em Torino uma exposição que chamava Mostra Anti-Lei. Ou seja, nessa mostra, eles realçavam voi e excluíam lei. Tinham vários voos expostos grandes nas escadas, na escada desse lugar. E as crianças que estavam lá jogavam as miniaturas da palavra lei no chão. E tinha inclusive vários cartazes onde falava assim: a quem te chama ainda pelo lei, não chame nem pelo tu e nem pelo voi. Chame de idiota. Para vocês terem uma noção da campanha que fizeram para acabar com lei e ressaltar o voi. Nessa época, o lei era proibido, tá bom? Se vocês tiverem gostado desse assunto, pessoal, tem um link no meu site que está aqui embaixo na descrição do vídeo, que eu deixei para que vocês possam ler mais sobre isso. E se vocês tiverem gostado da aula de hoje, deem um like, compartilhe, comente, tá bom? Grazie a voi tutti. Pronto.